Estava pensando hoje, não sei nem se eu já devia abrir isso dessa forma, mas eu creio que você, quando canta, você presta atenção naquilo que você está cantando. E quando você declara, você está declarando algo do teu coração, e quando não chega bem a questão do coração, como diz o pastor Arno, você na fé, você está lá batalhando por isso. E nós cantamos hoje uma das músicas, eu sei que foi pago um alto preço. Quase... Não, deixa. E aí, nós cremos que para que nós estivéssemos ou estejamos aqui hoje, foi pago um alto preço. Preço maior que uma pessoa poderia algum dia pagar, que é o preço da sua própria vida. E Jesus fez isso por nós. Ele se entregou completamente, passou por situações, e nós estamos aí nos preparando para chegar na Páscoa, e vamos ser lembrados de muita coisa a esse respeito, mas Jesus morreu por nós, Ele se entregou, Ele pagou o preço da sua vida, para que nós pudéssemos hoje estar aqui. E uma coisa me intriga nessa música, porque o autor ele resolveu colocar na sequência, ele diz, e nós pagaremos o preço. E uma época até eu tive problema com essa música, porque eu disse, o preço já foi pago. Que preço eu pago então? Que preço eu estou pagando? Para que hoje eu possa ser um com você, para que hoje a gente possa estar aqui como família, que preço que eu estou pagando? E claro que nesse momento Deus dá um toque, e eu creio que um dos preços que nós estamos pagando é o preço de abrirmos mão de algo que o nosso coração muitas vezes quer, quando somos magoados ou somos machucados por alguém. Nós simplesmente tentamos fazer justiça pelas próprias mãos, ou achamos que a outra pessoa merece, de alguma forma, experimentar, saber que ela me machucou. E aí nosso natural, ele busca pela vingança. E aí eu pergunto, a vingança une? A vingança agrega? A vingança nos faz vivermos em paz um com o outro? Depois que eu me vinguei de alguém, eu vou sentir paz? E vou poder sair abraçando aquela pessoa? Bom, vinguei, né? Então ela pagou o preço, então tá bom. Então agora a gente pode sair abraçado, vamos comer uma pizza. É assim que acontece. Então eu creio que não digo que é o total, e também nem digo que é isso que o autor que escreveu essa música pensou na hora, mas me veio hoje muito nitidamente isso. Se eu quero ser um com você, primeiro eu preciso aceitar o perdão de Deus na minha vida. Sem esse perdão, eu não consigo viver em unidade com ninguém. Mas segundo, eu preciso liberar o perdão sobre a vida do próximo. Se você estiver convencido disso, eu posso dizer amém agora, fechei a mensagem e vamos para casa. Mas vamos trabalhar isso um pouquinho melhor. Nós normalmente trabalhamos, nós funcionamos por benefícios. Muitas vezes nós olhamos e perguntamos o que eu ganho com isso. E na questão de liberar perdão, nos dá a impressão de que nós só perdemos. Porque fomos prejudicados, fomos machucados, e agora simplesmente dizer, ok, eu abro mão, não é justo. Principalmente para pessoas que cresceram muito nessa questão de justiça, do merecimento, parece que é algo inconcebível. Será que liberar perdão
tem algum tipo de benefício na nossa vida? Se não tivesse, não seria uma ordem de Deus. Se não tivesse benefício, Deus não diria, se vocês não perdoarem, eu não te perdoo. E é uma frase pesada. Ela é muito pesada. Pense na hipótese de que algum ato teu não seja passível de perdão de Deus. Você vai conseguir conviver com isso? Eu não. Eu não consigo. Então, por que Deus coloca a condição para que nós perdoemos, para que nós sejamos perdoados? Ele coloca a condição de nós perdoarmos o outro. Será que é porque Ele nos conhece? E sabe como nós temos dificuldade e achamos que somos os bambambãs do fazer justiça? Será que Ele sabe que nós teríamos uma tendência de pagar com a mesma moeda e mais um pouco? Há benefícios para que liberemos perdão. E em Efésios 4:32 tem uma forma um pouco mais amena de dizer isso. Ele diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí nós percebemos que não perdoar nos mantém presos. Não perdoar nos mantém presos. Existe um texto na Bíblia, uma história na Bíblia, e hoje acho que virei contador de histórias, hoje, porque eu vou depender de várias histórias para nós entendermos isso. Em Mateus 18, existe uma história conhecida de um empresário, ou de um senhor, que tinha seus funcionários, e um desses funcionários lhe devia muito dinheiro. A questão é que ele tinha um funcionário que lhe devia bastante dinheiro, e às vezes a gente vê que essa história parece ser um tanto exagerada. Porque o cara devia, não sei nem como que ele conseguiu emprestar isso. Ou o cara era muito rico. Porque o cara devia para esse senhor, pelo menos aí o salário aí de muitos anos. E ele chega à frente do seu senhor, e o seu senhor diz assim: ok, você vai me pagar agora. Ele olha assim, entra em desespero, logicamente. Senhor, não tenho como pagar. Ele diz: bom, então faz o seguinte, vende tua esposa, vende teus filhos e paga pelo menos a primeira prestação. Ele falou: Senhor, isso não tem como. Ele diz assim: ok, sabe de uma coisa? Eu vou perdoar essa tua dívida. Você está liberado. Vai em paz, eu te libero essa dívida. Imagine o alívio de um cara que devia, vamos jogar a nível de bilhões. E agora simplesmente o cara diz: você está livre. Vai em paz. E aí, de repente, esse funcionário que foi perdoado em sua dívida, ele sai e dá de cara com um colega dele, que devia para ele ali um valor bem irrisório. Talvez aí, em contrapartida do que ele devia, um valor baixo. E aí ele chega para esse cara e diz assim: escuta, você está me devendo, né? Estou. Então, meu querido, pague. Eu não tenho, espera mais um pouco. Não deu e o patrão ainda não me pagou. E você vai me pagar
Sabe aquela pegadinha assim no colarinho, assim, levantada assim? Você vai ou não vai me pagar agora? E interessante que tinham pessoas que viram isso, pessoas que presenciaram ele ser perdoado da dívida dele, ficaram abismados com aquilo, saíram correndo e foram falar com o chefe. E dizer, chefe, você não sabe o que nós vimos. Sabe aquele que você perdoou? Pois é, ele está lá, coagindo o colega dele a pagar um valor muito menor do que o senhor perdoou. E a ira desse patrão levantou de uma forma que ele mandou chamar de volta, chamou esse funcionário, e ele disse o seguinte no versículo 34, indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Creio eu que foi um dos iniciadores da pena perpétua, né? Prisão perpétua, porque o cara não tinha como pagar. Ele percebeu, ele recebeu, ele foi perdoado, mas na hora de liberar o perdão, ele negou. E a consequência, e eu gostaria de pegar um pouquinho esse termo, a consequência foi que o seu senhor entregou aos verdugos. Verdugos naquela época eram chamados os carcereiros e principalmente aqueles que tinham uma liberdade para fazer uma tortura de alguma forma para receber respostas, para descobrir questões ou simplesmente para torturar o indivíduo para que ele aprenda uma lição. Diferente de disciplina. Aqui é tortura. O verdugo é aquele que tortura, aquele que tira a paz, aquele que tira a liberdade, aquele que tira a possibilidade de ir e vir. Consequência do não perdoar. Preso a verdugos. E alguns verdugos que nos prendem quando nós não perdoamos, um deles é a própria enfermidade. E como eu já falei muito a respeito disso, eu quero passar, de certa forma, um pouco mais rápido sobre isso. Nós sabemos que um dos maiores combustíveis do estresse é justamente a falta de perdão. Eu sei que você não tem ninguém aqui que você tenha que perdoar, mas vai que tivesse. Sabe aquela questão de você ver ele num lugar e você acabar dizendo, não se sentindo bem e ter que sair do local? Por que você não quer encontrar aquela pessoa? Sabe o que é você sair de casa, ir para um lugar e perguntar, puxa, será que aquela pessoa vai estar lá? Putz, eu acho que eu não vou. Sabe aquela questão de você ver e começar a levantar aquela ira, aquela raiva, aquele sentimento de... Queridos, esse estresse, ele é a causa de doenças cardiovasculares, de doenças gastrointestinais, ele é causa de dores de cabeça, dores na pele, doenças de pele, dores e inflamações nas costas, e continua. Problemas pulmonares, inclusive diminuição no sistema imunológico. Não quer dizer que todos esses diagnósticos já possa vir direto, isso é por causa disso. Não faça o inverso. Mas de vez em quando, pense uma vez se de repente algum desses diagnósticos não de repente surgiu, de repente não sei, mas foi surgindo a partir de uma situação que está te incomodando já há muito tempo. E que você nem quer falar sobre isso, porque só em pensar, então deixa, joga debaixo do tapete, põe isso aí debaixo. E você lá vai carregando aquelas dores, tensões, mas é melhor. Aí pelo menos eu não preciso mexer com aquilo. A depressão, rancor, coisas que surgem a partir do não perdoar. É o que nós carregamos.
É o que nós levamos. Uma conversa com uma criança que havia acabado de se sentir injustiçada, porque as pessoas que estavam jogando com ela, de alguma forma magoaram ela durante o jogo. E aí ela saiu daquele jogo e tal, e eu dei de cara com ela. O que foi? E aí ela tal. Aí eu pensei assim, deixa eu jogar verde aí. O que você prefere? Ficar aí resmungando e reclamando e com raiva, ou perdoar e voltar lá para cima e jogar adiante? Ela parou. Eu sei que eu tenho que perdoar. Mas, e aí de novo. Acho que nessas alturas só muda a idade e a forma de fazer. Como nós preferimos ficar com dor de cabeça do que perdoar? Não, nós não. Nós não preferimos isso. Isso são os outros e nós temos que avisá-los. Nós não, nós já fizemos diferente. Queridos, um dos verdugos que nos atormenta pela falta de perdão é a enfermidade. Hoje em dia, a enfermidade, as psicossomáticas são aquelas enfermidades que, devido a alguma questão emocional nossa, acaba afetando o nosso corpo, estão à solta por aí. E não adianta tomar aspirina, e não adianta tomar... não adianta. Você vai só dar aquela enganada no processo. Você precisa ir para a causa. Você precisa ir para o ponto... perdoar. Não tem outro remédio. Não perdoar nos mantém presos ao verdugo do passado. Provérbios 12, 28 diz, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. A justiça nos leva para a vida, mas a injustiça, ela nos causa muitos problemas. Absalão, um dos filhos do rei Davi, diz a Bíblia que era um dos mais lindos, belos, formosos e tinha todos os predicados necessários para ser amado pelo povo. Ele teve uma situação complicada, porque um dia ele foi visitar a irmã dele, e essa irmã estava chorando, porque o meio-irmão dele havia abusado da sua irmã. E não só isso, como havia rejeitado ela, como se ela fosse uma coisa qualquer. E com certeza, nenhum de nós iríamos ter ficado alheios a essa situação se tivéssemos escutado algo semelhante. E levaria para nós agora, pelo menos aí mais umas 2 horas para a gente conversar a respeito dessa situação, para nós entendermos a necessidade de perdoar, inclusive, uma situação como essa. Mas Absalão resolveu simplesmente diferente essa situação. A história de Absalão é um exemplo claro de como o desejo de vingança é uma doença do coração que nos rouba a vida. A amargura estragou um cara que tinha todas as possibilidades de ter êxito, um filho do rei. 2 Samuel 14, 25, só para vocês verem que eu não estou inventando coisa, diz assim: não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. No entanto, coração ferido, a partir daquele momento, ele não usufruiu mais de sua vida. Por 2 anos, ele ficou planejando como ele poderia se vingar desse meio-irmão, Amnon, que havia se vingado da sua irmã, havia se aproveitado da sua irmã. Ele dedicou a sua vida ao ódio e à vingança. Ele foi atrás, começou a pensar, começou a levar, não estava mais
aproveitando sua vida. E, queridos, esse é um detalhe, parece que nós não percebemos isso, mas a partir do momento que nós fomos prejudicados e nós não perdoamos, nós permanecemos presos. Vira e mexe, nós estamos pensando sobre o que a pessoa fez, vira e mexe, nós estamos ali sentindo, a palavra ressentimento vem disso de novo, de estarmos sentindo aquela mesma dor de quando fomos prejudicados. Pior ainda é quando alguém ao nosso lado é prejudicado. Muitas vezes nós ainda conseguimos superar quando nós fomos prejudicados, mas alguém que nós amamos, aí não, aí acabou. Deus, perdão, tudo bem. Se for contra a minha vida, mas contra alguém, vida de alguém, não, aí não. Não. Absalão comprou a dor da irmã dele, não só a dor, como comprou a vingança, comprou o desejo de ir. Por 2 anos, ficou matutando como ele poderia se vingar, a ponto de que depois de 2 anos, ele matou seu meio-irmão. Resolveu a questão. Pronto. Fechei essa história. Fechou não. Porque aparentemente é coisa que podia ter terminado ali, e aí essa história me mostra muito claro de que nós não somos capazes de fazermos justiça com as próprias mãos, porque no momento que nós vamos fazer justiça, nós extrapolamos. Absalão, para ele não foi suficiente apenas matar o seu meio-irmão. Ele, provavelmente lembrando do fato de que foi o pai dele, que facilitou a entrada de Amnon na casa de Tamar, falou, não, meu pai também precisa ser vingado. E começa um novo ciclo. Mais um tempo onde que ele não está vivendo aquilo que ele poderia viver. Aquela alegria, aquela vida de filho do rei, de príncipe que ele poderia viver, nada disso. De novo matutando. Como que eu posso? Primeiro ele teve uma época que ele teve que fugir, primeiro teve que sair das vistas de todo mundo, depois voltou. Não tinha mais vida. Queridos, quando nós pensamos que pelo fato de nós fazermos justiça com as próprias mãos, de nós nos vingarmos, vamos nos sentir melhores, nós vamos sentir um grande vazio. Nós vamos sentir uma grande tristeza. Na Bíblia nós já lemos, e esse não é um texto inventado na Bíblia, ele já veio de antes, de outros povos, quando diz dente por dente e olho por olho. Porque é uma tentativa de segurar, de limitar a vingança. Porque Deus sabe que nós não nos seguramos. Absalão foi lá e matou. Ele utilizou o seu tempo e todo o seu potencial para conseguir a sua vingança. O plano de Absalão funcionou quase que perfeitamente, o assassinato do seu irmão foi impecável, em seguida, depois de despertar a ira do seu pai, ele até começou a planejar o destronamento do seu pai, a tirada do seu pai do trono, e ele até fez isso. Absalão tinha uma grande criatividade. Ele tinha um grande potencial, porque ele conquistou na surdina uma nação inteira, a ponto de que o rei teve que sair escondido para ele assumir o trono. Ele parava na porta da cidade e dizia, escuta, qual que é a tua causa? E a pessoa vinha porque ela queria que o rei julgasse a sua causa, e aí ele dizia assim, puxa, a tua causa é grave. Mas o rei não tem tempo para você. Nem adianta, sei lá. A senha está em 254 e o último número que eu vi lá no tirador estava em 1200. Então você não vai chegar na vez hoje. E a senha hoje é hoje, amanhã já é novo. Não adianta nem se acordar às 5:30 da manhã. Você não vai, mas deixa que eu te ajudo.
E assim ele ia por 4 anos, a ponto de chegar um ponto de ele chegar para o pai e dizer assim, pai, eu preciso ir para Hebrom e preciso conversar com o pessoal. Ele foi lá e lá ele se tornou rei, voltou, e Davi, para não arranjar confusões, ele simplesmente sai. Mas todo o seu potencial, a gente percebe que ele poderia ter conquistado a nação de uma outra forma, de uma maneira muito melhor, mas não, ele faz isso tudo na surdina para prejudicar o seu pai, para se vingar. Talvez algum dia isso você percebeu, que você não tinha mais a liberdade de agir, de fazer aquilo que você achava que era certo, você estava o tempo todo focado. Eu preciso resolver essa questão, eu preciso fazer com que a outra pessoa perceba o quanto ela me magoou. Rei Davi sai do trono, entra novo pseudo-rei Absalão. E aí o que ele faz? Ele comete a mesma injustiça da qual ele estava se vingando até aquele momento. E não só a mesma injustiça, como ele multiplica essa por 10. Porque tinha ali um dos conselheiros que resolveu colaborar com o processo e falou, olha, Absalão, para que o povo saiba que você realmente assumiu o reinado aqui, vai deitar lá com as concubinas do teu pai. E aquilo que era o motivo pelo qual ele estava se vingando, de repente ele mesmo está atuando. Ou seja, o não perdão nos leva para a cegueira. Nós não percebemos. E queridos, esse é um ponto que nós temos que entender, que quando nós negamos o perdão, nós estamos dizendo que nós somos melhores do que aquele que nos prejudicou. Que nós não somos assim como ele, porque nós somos perfeitos. Porque se eu acho que eu não preciso de perdão, é porque eu nunca machuquei ninguém. Então eu, como nunca machuquei ninguém, não preciso de perdão. Ops. Será? Absalão, além dele se vingar de seu pai, ele acaba influenciando todo um exército para lutar contra o seu pai. Eu pergunto o que um soldado lá do exército do rei tinha com essa situação? Nada. Mas ele teve que ir lá e lutar contra o seu verdadeiro rei. Porque diante de Deus, Davi ainda não tinha sido deposto. Muitas vezes, a minha vingança carrega pessoas que não têm nada a ver com o negócio. A começar pela família. Você chega em casa e começa a desabafar e fala daquele jeito daquela pessoa que te prejudicou, a tua família inteira vai dizer assim, não, o que é isso? Não. Ela acaba sendo influenciada. As pessoas ao teu redor, no teu local de trabalho, pois é, porque ele não fez isso e tal, e tal, e tal. É interessante como esse negócio pega, é contagioso. Você vai falando mal de alguém e parece que aquele troço cresce. E daqui a pouco pessoas estão com raiva de alguém, nem sabendo por quê. Como nós carregamos pessoas junto com isso. Hebreus 12:15 diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O resultado dessa vingança foi que Absalão morreu.
aquele cabelo lindo, aquela beleza toda, acabou sendo o motivo da sua morte. Mas o motivo real era esse desejo de vingança. Queridos, pode ser que nessa questão de vingança a gente não morra fisicamente, mas lá dentro não vem paz, não vem alegria. Há algo lá dentro de nós que morre. Graças a Deus, nós temos uma outra história, um outro exemplo. Perdão transforma o meu presente, e nós temos isso na vida de José. José, nós sabemos, José do Egito, em Gênesis começa com uma descrição de uma das traições mais amargas que a Bíblia nos conta. José desfrutava de um carinho todo especial do seu pai, tinha uma capacidade sobrenatural para sonhar, ele era o caçula da família até aquele momento. Na realidade, era quem os irmãos deveriam proteger, porém, até pelo fato dele ser um sonhador, ele caiu na desgraça dos irmãos. Ele deixou de ser o filho amado do seu pai para ser vendido como um escravo, deixou de estar esplendidamente vestido para ter que usar o uniforme de escravo, deixou de ter autoridade na casa do seu pai para ter que obedecer ordens e realizar os trabalhos mais modestos. Mas o que José fez? José tinha tudo para ser aquele murmurador, para ser aquele que andava o tempo todo lá, só, essa vida não presta, isso aqui não vai, quero mais, Queridos, José foi diferente. Não sei se entra muito a palavra perdão nessa história, no final sim, com certeza. Mas a atitude sim. O foco de José em cada uma das situações não era como que eu vou me vingar desses meus irmãos. E sim, o foco era, estou aqui, não posso lutar contra isso que eu tenho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu melhor. E em cada situação que ele entrava, ele se tornava uma pessoa-chave. Foi vendido para uma outra nação, e aí o Potifar percebe ele, contrata ele, e ele é tão prestativo, tão bom naquilo que ele fazia, que ele se tornou o mordomo principal da casa. Acima dele só o patrão e a esposa. E o que ele faz? Ele faz o melhor. Depois disso, devido a toda a encrenca que ele teve ali, ele cai na prisão. Na prisão de novo, aí, ó Deus, aí, ó, o que se fez? Aí, ó, nada disso. Na prisão ele era o quem? O melhor ali. A ponto de ele ser um referencial dentro daquela prisão. As pessoas tinham sonhos, quem que eles buscavam? José. As pessoas tinham problemas, quem que eles buscavam? José. Mas era aquele José que foi traído. Era aquele José que tinha tudo para querer vingança. José abriu mão de tudo isso. E deu o seu melhor, focou naquilo que estava na sua frente, viu cada uma dessas questões como uma oportunidade e não como um motivo de se vingar dos seus irmãos. O que acontece é uma história fascinante. A gente percebe como Deus transforma situações de crise, situações de inimigos, em grandes oportunidades. Queridos, se José não tivesse essa questão de ter sido o referencial naquela prisão e ter decifrado, interpretado aqueles dois sonhos, será que ele teria ido e teria sido colocado como sendo o segundo na nação do Egito?
Foi o caminho que Deus usou para levar ele até lá. Mas se ele tivesse se revoltado, rebelado e dito, sonhou, então vire-se com o teu sonho. Eu sei o que é sonhar e... Eu sei, mas não vou te falar não. José não. José já estava com o coração aberto para aquilo que Deus iria fazer, sem saber, sem ter perspectiva. Porque para nós é muito fácil ler a história de José a partir de trás para frente, vendo o grande José do Egito. Mas ele não, ele via a sua situação a partir da prisão, a partir da situação ali. A única coisa que mantinha ele era a promessa de que aqueles sonhos eram de Deus, e ele sabia que algum dia aquilo iria acontecer. Mas, como, quando, aonde? Só Deus sabe. Literalmente, só Deus sabe. José desfruta da vida e olha como bênção. José poderia ter aproveitado aquela situação da esposa do Potifar tranquilamente. Ele sabia. Em ele fazendo, ele seria punido. Em não fazendo, ele seria punido do mesmo jeito, porque quem iria acreditar nele que ele não fez? Então, já que você é punido, mas José não estava disposto a vender a sua integridade, a vender vender a sua bênção, a promessa de Deus, por algo momentâneo. O resultado de tudo isso é quando os irmãos dele, depois de toda aquela situação dos 7 anos de fartura, onde que fartou tudo, para os 7 anos de fartura, onde que sobrou tudo, chegam os irmãos nessa época, e aí José de frente a frente com eles, podendo pensar, é agora. José, o que ele faz? Ele diz, Deus tinha sua mão em tudo isso. Eu vou acolher esses meus irmãos. E ele acolhe, e os irmãos ainda estão assim meio ressabiados, porque, José deve estar aí se controlando enquanto o nosso pai está vivo, porque ele não vai querer que o nosso pai sofra mais uma vez, mas espera o nosso pai morrer, e daí, né? E aí o pai morre. E o que nos diz a palavra de Deus? Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Será que chorou porque ele viu que era falsidade dos irmãos dele? Será que ele chorou porque ele sabia que a história não era bem assim? Ele chorou. Ao invés de se vingar, ele chorou. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Nessa frase, surge toda uma nação. Surge um povo.
que depois de uns 400 anos, mais ou menos, saem do Egito e depois de mais 40 anos assumem a terra prometida e uma nação de quem nós ouvimos até hoje. José, pela vingança, poderia ter acabado com isso ali mesmo. Ele tinha o poder, ele tinha a autoridade, ele tinha o direito de vingança, mas José não. Ele abriu mão. Ele abriu mão. E podem ter certeza, queridos, a vida de José foi muito diferente do que a vida de Absalão. José foi elevado, Absalão teve que fugir. José foi colocado como alguém que estava à frente, alguém que, quando nasceu, não tinha perspectiva nenhuma de algum dia estar no trono. Chegou a ser o segundo dentro de uma nação. Absalão, por sua vez, aquele que nasceu como filho do rei, como o melhor, como o mais bonitinho, tinha tudo para assumir o reinado, mas pela vingança perdeu tudo. José, pelo perdão, venceu. O que nós queremos? O que é melhor? Se falarmos de benefícios, onde nós temos mais benefícios? No prazer momentâneo da vingança ou na alegria eterna do perdão? No prazer e no vazio de estarmos ali fazendo algo ou na plenitude da alegria e dizer assim, obrigado, Pai. Que José entendeu a jogada. Ele sabia que ele podia julgar ali, mas ele se colocaria na posição de Deus. Queridos, todas as vezes que nós nos vingamos, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Que Deus diz muito claro, minha é a vingança. Nós nos colocamos como justo juiz e queremos vingar. Queridos, eu não quero carregar essa responsabilidade. Muito mais eu quero carregar a alegria de poder dizer, está perdoado. Mas Marcos, você está falando com isso que a pessoa fez certo? Não. Perdoar não tem nada a ver com isso. Perdoar não tem com justificar a pessoa. Perdoar não tem perdoar tem simplesmente com a questão de dizer, eu abro mão de querer fazer justiça com as minhas mãos. Eu abro mão de ficar preso àquela pessoa. Eu abro mão de carregar uma tonelada de fardo na minha vida pelo que uma pessoa fez para mim. Eu abro mão e entrego isso nas mãos de Deus. Ele sabe o que fazer. Ele sim é justo. Ele sim que vai fazer. Não eu. Eu não preciso. Eu não preciso me vingar. Eu não preciso carregar isso. Tem saída. E a saída se chama perdão. Queridos, como José recebeu os irmãos naquela situação, sendo pessoas que mereciam um julgamento, mas estavam recebendo não só perdão, como comida para sustentarem suas famílias, há alguém esperando por nós, que de alguma forma deveria nos punir, mas ao invés de nos punir, como nós falamos no começo, deu a sua vida por nós, se entregou por nós. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós lemos um versículo, uma frase que Jesus diz, e o começo dessa frase diz, vinde a mim. Se você hoje está aqui, talvez você nem pense tanto na questão do que você fez de mal, do tanto que você fez de ruim,
Mas talvez por essa necessidade de buscar uma paz, buscar algo novo, perceber que a sua vida, da forma como você tem vivido, não tem sentido. Jesus está dizendo hoje para você: vinde, venha para mim, entrega a sua vida, deixa eu ser o Senhor da sua vida. E o que eu faço com tudo aquilo? Primeiro, Ele já tem solução para tudo. Ele já liberou esse perdão. Nós precisamos aceitá-lo. Mas Jesus está convidando você hoje. Venha a mim. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou de alguma forma você tomou ela de volta para você e você está vivendo a sua vida, não perca a oportunidade. Aceite o convite de Jesus. Como fazer isso? Simplesmente fazendo uma oração. Dizendo: Jesus, eu aceito o teu convite e eu entrego a minha vida ao Senhor. Seja o Senhor e Salvador da minha vida. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Vamos orar assim, dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu convite hoje à noite. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu entendo que viver a vida da minha maneira não é o melhor. Eu reconheço que a minha maneira me leva para o pecado. E hoje eu peço perdão pelos meus pecados. Reconheço que o Senhor Jesus é Filho de Deus Pai, que viveu aqui no mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo a enfermidade, vencendo a maldição. E hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim. Por isso hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e aceito o Senhor como o meu Senhor e meu Salvador. Muito obrigado, Jesus. Amém. Queridos, não perdoar nos prende ao passado, nos faz patinar no presente e compromete o nosso futuro. Imagine nós cantamos antes que alçaremos voos como águias. Agora pense essa águia, uma corrente no seu pé, e vamos dar uma trégua para ela, com 10 metros de corrente. Essa águia alçaria voos? Não. Cada vez que ela tentasse voar, ela se machucaria. É o que acontece conosco. Cada vez que nós queremos achar, não, deixa a poeira baixar, deixa isso aí, e aí a gente quer ir em frente, algo trava. Aliás, se você percebeu algo nessa área, esse final de semana do Veredas é um momento que você pode aproveitar para de uma vez por todas soltar isso, soltar a corrente, porque não é só teu presente que está em risco, e sim o teu futuro está comprometido. Por isso, meu querido, perdoe,
libere seu coração. Abra a mão. Solte. Largue esse fardo que você está carregando. Solte. Entrega isso para Jesus. Você está disposto a ser um José que possibilitou a criação, o surgimento de uma nação? Ou você ainda está na situação de um Absalão, que quase ruiu com essa nação? Você está disposto? Você realmente está disposto a pagar esse preço? O preço da tua salvação está pago, querido. Aquele preço que você não podia pagar, aquele está pago. Aqueles bilhões que você devia para Deus, Jesus pagou ali na cruz. Aquela dívida já era. Mas a dívida que teu irmão tem com você, a situação que teu irmão está com você, esse preço você está disposto a pagar? Que Deus te dê força, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento, que te dê coragem. Mas a decisão é tua. Ele não vai tomar essa decisão por você. Ele não vai te amarrar para isso. Ele vai te dar oportunidades e às vezes algumas chacoalhadinhas um pouco mais. Acorda! Mas a decisão é tua. Mas pensa numa alegria que você vai ter quando você experimentar tudo aquilo que Deus tem para você, que de alguma forma estava amarrado porque você não conseguia avançar. Pensa na felicidade que Deus quer te dar. Talvez não já de cara, porque você ainda vai estar lutando com alguns sentimentos, mas pensa no alívio que você vai ter na hora que você disser: Deus, é contigo, eu perdoo. Se você veio à sua memória alguém hoje, eu quero te dar a oportunidade agora de você colocar isso diante de Deus. Se de repente a coisa pesou demais, nós queremos como igreja, estamos nos colocando à disposição, final de semana. Temos aí o Veredas, você pode se inscrever e dizer: eu preciso, eu quero. Você vai experimentar uma leveza que você nunca experimentou na sua vida. E isso quem garante não sou eu, é a palavra de Deus. É o próprio Deus. Ele quer carregar o teu fardo e não você. Você não precisa. Você tem essa liberdade. Obrigado, Pai querido. Obrigado que teu projeto é perfeito. O que o Senhor faz é tremendo, é maravilhoso. E Pai, nós queremos te adorar e te exaltar, porque o Senhor não mediu esforços, o Senhor entregou o seu próprio Filho, para que hoje nós pudéssemos experimentar a paz, a alegria, o amor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou o nosso preço, aquilo que nós devíamos ao Pai. O Senhor pagou com a tua própria vida, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. E agora, Espírito Santo, nós te pedimos, convence-nos. Convence-nos, ajuda-nos a sermos como José, a liberarmos, a abrirmos mão, a declararmos e sermos um canal do teu amor na vida de outras pessoas. Pai, capacita-nos, constrange-nos. E nós queremos, Senhor, nós queremos liberar perdão. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo isso que a Tua Palavra promete para nós. Obrigado, Pai, por todos esses benefícios que nós podemos experimentar ao liberarmos esse perdão. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque isso não é apenas uma propaganda enganosa,
mas é o projeto inicial que o Senhor tem para nós, de nós vivermos uma vida e vida em abundância, como ouvimos semana passada. Nós queremos, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Pai, que ao sairmos daqui hoje à noite, não saímos sozinhos. O Senhor nos acompanha. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai conosco e aonde quer que nós estejamos, a Tua presença é real. O Senhor está conosco o tempo todo. Muito obrigado. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado pelo amor de Jesus sobre a nossa vida. E obrigado pela comunhão que o Espírito Santo produz em nós. Muito obrigado. Que a graça e a paz do nosso Deus acompanhe você hoje e sempre. Muitas vitórias essa semana. Deus abençoe.